Vamos, então, iniciar a nossa atividade desta noite, né? Os nossos trabalhos, o nosso estudo, agradecendo a Jesus por este momento que Ele nos traz, de podermos conhecer um pouco mais dos ensinamentos que Ele nos trouxe, ensinamentos que tanto nos traz benefícios, né? E nos proporciona alegrias e felicidade, né? Muito bem. Vamos, então, também agradecer a equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que é o grande mentor de nossa casa, o nosso mestre, o nosso guia, né? Que está sempre junto de nós com toda a sua equipe, nos auxiliando, trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Que a luz divina ilumine os nossos caminhos, que nós possamos adquirir novas energias para que sejamos todos fortalecidos. Nossa gratidão a Jesus, nossa gratidão a Dr. Bezerra de Menezes. Né? Muito bem. Nosso estudo de hoje é a lição número 81. Essa lição número 81, ela tem o título de A Candeia Viva. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15, ele nos traz esta frase de Jesus: Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador. E assim alumia a todos que estão na casa. Muito bem, palavras de Jesus, né? Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de o violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso da vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua vontade.
na renúncia e no sacrifício e na tua vida em Cristo, passará realmente para brilhar. Muito bem. Acho esta lição linda. A orientação que ela nos traz e nos dá é maravilhosa, né? A candeia deve ser colocada no velador. O velador, o que é? Aonde se coloca a vela, ali no alto. Para quê? Para que a iluminação atinja todo o ambiente, que todos estejam debaixo da luz, né? Então, esta interpretação espírita da candeia acesa representa, na verdade, a luz interior do nosso espírito, a nossa luz, a nossa projeção perante todos, a nossa mão estendida para ajudar os nossos irmãos, né? E isso tudo a gente acontece como? Através do nosso conhecimento, da nossa caridade, da nossa prática do bem, né? Então, isso tudo a gente não deve esconder e guardar debaixo de sete chaves, né? Porque se nós, como ele coloca na nossa frase, Jesus, né? Se nós a escondermos debaixo do alqueire, o alqueire é embaixo do móvel, é uma forma, uma palavra de estar embaixo, sem dissipar luz, né? Ela está inibida, vamos dizer assim, né? Então, inibida pelo quê? Pelo egoísmo, pelo medo e pela ignorância, a falta de aprendizado, a falta de conhecimento. Todos nós não temos isso. São sentimentos que nós não temos em nós, né? Então, a vela deve ser colocada no velador, em cima, para que ela produza luz. E nós temos que estar em cima, iluminando o nosso lar, o nosso ambiente onde estamos, para que todos recebam essa luz do Espírito que nós temos, né? Então, o ponto, né, que nós estamos falando é que ela possa direcionar e iluminar a vida do próximo, né? Que o próximo seja iluminado pelo, pela luz que nós estamos gerando, pela luz do nosso Espírito. E o que nós podemos doar em favor dos nossos irmãos, né? Então, servir de guia para os outros. Nós passaremos a ser um orientador, um guia, né? Direcionador de caminhos, né? Porque é a divulgação dos ensinamentos de amor e de fraternidade que Jesus quer que nós agimos. Queremos que a gente haja desta forma, através do amor e da fraternidade, do carinho para com todos, principalmente, sempre digo isso, principalmente dentro de nossa família. É aonde nós construímos a nossa luz mais forte. É aonde nos fortalecemos para poder levar fora aos nossos irmãos, né? Então, essa luz interior que nós geramos, que nós fazemos, que é a iluminação que desenvolve espiritualmente através dos ensinamentos que nós estamos praticando, que nós estamos estudando, os ensinamentos divinos que Jesus nos deixou, né? Que é o caminho certo, o caminho reto, o caminho do bem, né? Então, nós estamos, através dos estudos, da nossa prática do amor e da fraternidade, nos auto-instruindo, nos auto-iluminando. Esta é a função desta frase da candeia, né? A candeia deve ser colocada no velador, acima, né? E nós temos que procurar essa posição de iluminar os nossos irmãos,
fazermos luz a todos que estão junto de nós. Né? E essa busca do conhecimento é a luz que é acesa e alimentada pelo conhecimento que nós estamos adquirindo. Né? Então, esses conhecimentos que nós adquirimos, eles são passados pelos espíritos mais evoluídos. Né? Nós não temos dentro do nosso espiritismo que a verdade seria pelo espírito da verdade, né? Então, é esse o caminho. Nós somos instruídos, orientados por esses irmãos de luz, irmãos da espiritualidade, que são os irmãos mais evoluídos, né? E, e cada um de nós devemos fazer com que estes caminhos cresça e melhore, né? Cada vez mais para nós. E nós estamos diante de incorporar e fazer crescer os irmãos e os indivíduos que estão próximos, né? E aí tem mais um exemplo, né, de o óleo e o fogo. O óleo representa a palavra de Deus. O óleo representa a palavra de Deus, né? E o fogo é o Espírito Santo, que juntos mantenha a candeia do indivíduo acesa. Então, o óleo, o combustível, o fogo, a luz que precisamos para estarmos bem acesos, iluminados, né? Então, essa prática do bem, essa verdadeira iluminação e esse crescimento espiritual ocorrem através dessa luz, que é utilizada para servir, ela é utilizada para servir o próximo e através da caridade, do amor que nós temos para doar, né? Isto é o verdadeiro combustível dessa luz e da nossa candeia, a nossa candeia acesa, não é? Por que não esconder a candeia, né? Divulgar este conhecimento e esta luz que nós adquirimos. Por quê? Porque o alqueire representa aquilo que oculta a luz. O alqueire representa o que oculta a luz. Como exemplos: orgulho, egoísmo, medo e ignorância. A luz fica escondida, oculta por estes sentimentos: orgulho, egoísmo, medo e ignorância. Então, deixar a candeia sob, acima do alqueire, né, é impedir que ela cumpra o seu propósito, que é iluminar. Né? Então, temos que colocar ela sob o alqueire, tá? Acima do alqueire, para que ela cumpra esse poder de nos iluminar. Tá? E essa função de iluminar é a luz que nós precisamos para se fortalecer, para que possamos levar esse carinho, esses conhecimentos aos nossos irmãos, né? Através das virtudes que nós adquirimos, do amor, da fraternidade, do bem, né? Então, vejam que o caminho que o próprio indivíduo se ilumine, o próprio indivíduo se ilumine. Esse é o caminho, né? Então, é assim que nós vamos manter a nossa candeia sob o alqueire, sob o velador, né? E devemos colocar sempre nossa candeia em destaque. Por quê? Porque ela orienta, ela serve, ela é exemplo, ela entra em nossos lares, ela é quem ajuda a convivência entre todos, através da luz, né? Então vejam que a candeia, na nossa interpretação espírita, é uma metáfora para a importância de se cultivar a luz interior, cultivar a luz interior, através de conhecimento e da prática do bem.
conhecimento e prática do bem. Aquilo que a gente sempre diz nos nossos estudos, que é o nosso carro-chefe, né? Estudar, se instruir, adquirir conhecimento, praticar o bem, né? Fazer a caridade, de todas as formas que são possíveis. Né? Por que não ajudar um irmão que, às vezes, não é o alimento que ele precisa, é uma palavra de carinho, uma atenção. Precisa de receber uma atenção. Isso é muito importante para nós, humanos. Receber a atenção de alguém, saber que este alguém se preocupa com você, e este alguém está disposto a estender a mão para que você se erga, que você se levante. Né? Então, veja que, através dessas ações, que nós vamos acender a nossa candeia. Né? E o caminho dos outros, em vez de ficar escondido, será junto de nós, junto com a luz. Né? E isso tudo, né, consta da parábola, como foi registrado nos evangelhos de... Olha, essas coisas que nós estamos falando hoje, está tudo registrado ali nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas. Eles ensinam que a luz de Cristo deve ser, a luz de Cristo deve ser divulgada para que todos possam ser iluminados. Todos merecem a luz. E nós temos a nossa responsabilidade, que adquirimos um pouco mais de conhecimento e de cultura, está levando esta luz aos nossos irmãos que precisam. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Está aí a luz da candeia para nos iluminar e trazer luz no nosso encontro de hoje. O microfone agora é de vocês. Fiquem à vontade. Pedro, pode falar, Pedro. A luz, por que serve a luz na nossa vida, né? Às vezes a gente fica imaginando que luz que é, será que essa luz do poste, essa luz da claridade do sol? Existe a luz porque não há coisa encoberta que não seja manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Então a luz veio para que a gente possa descobrir tudo que existe por aí, para a gente não viver na escuridão. O que será que nós estamos fazendo com a nossa candeia? Às vezes não dá tempo da gente fazer muita coisa, mas aos pouquinhos dá tempo da gente fazer muita coisa. Para quem quiser depois se aprofundar mais, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá fala bastante sobre candeia. Como nós estamos no capítulo 5, e candeia está escrito lá no capítulo 24, acredito, daqui uns 5 anos, mais ou menos, nós vamos chegar lá. Então, quem tiver paciência, acenda a lamparina, porque nós vamos precisar dela. E essa candeia nos traz assim uma claridade, uma força na nossa fé. E para a gente aproveitar bem a vida, a gente tem que usar o saber e o sentido para viver. Por quê? A gente tem que saber, para a gente ensinar, para a gente estar divulgando o que a gente sabe. No texto fala, nós vamos saber só para nós. Por que nós recebemos tanto, estudamos, procuramos crescer, né? Se a gente for guardar isso só para nós, que sentido teria para nós a vida se nós não sentíssemos nada?
será que nós seríamos todos iguais? Não, tem uma diferença muito grande entre um e outro. Às vezes passamos despercebidos. E com isso a gente tem uma vida, nós temos uma vivência bem melhor, sabendo divulgar, sabendo aproveitar a nossa luz, a nossa candeia, né? E o nosso combustível, a gente usa de várias maneiras. Quando é para fazer um negócio produtivo, um negócio que faz bem para os outros, quando nós fazemos bem para os outros, nós estamos iluminando o nosso caminho. Nós não estamos fazendo só bem para os outros por fazer. Tem a lei do retorno. Tudo que é bom volta bom, e tudo que é ruim volta ruim, né? Então, por que eu vou fazer isso para ele se ele não vai me dar retorno nenhum? Mas não é para aquela pessoa que nós estamos fazendo bem que vai retornar o bem. O bem nós receberemos de outra maneira. E o nosso combustível, quando nós fazemos o mal, um desperdício, a gente usa o dobro do sacrifício quando nós fazemos o mal. É o orgulho, o ódio, a raiva, uma punhada de coisa que existe por aí que nós sabemos, que eu não vou estar citando por aqui, porque nós estamos num estágio, nós começamos a fazer o mal, o que acontece? A nossa lâmpada, ela vai abaixando o foco, abaixando, 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 quase apaga. Na nossa vida sempre tem alguém para dar um empurrãozinho para nós. Aí chega alguém, dá um empurrãozinho, ó, você está no caminho aí errado. E a gente pega, usa de novo todo aquele combustível que nós desperdiçamos para chegar naquele ponto de partida onde nós estávamos fazendo só o bem. Nós não somos perfeitos para fazer só o bem. Nós temos muitas falhas, nós temos muitas dívidas, nós não conseguimos, esse mundo é um mundo corrido, né? Nós vamos reencarnar muitas vezes aqui para a gente chegar num estágio, não digo nem de um espírito superior, né? Apesar que muitos espíritos superiores, eles nem reencarnam mais, já estão em outras galáxias por aí. Então, mas a gente vai melhorando um pouquinho. A gente não precisa ter pressa. Passa por aqui, cai lá na escola, aprende os nossos desafios, voltamos para cá, vamos usar a nossa luz de novo, aprendemos mais um pouco, voltamos para lá, aprendemos mais um pouco, mas a gente tem que usufruir de tudo que Deus nos dá para a gente levar uma vida mais tranquila, uma vida que a gente pode chegar assim, numa atitude de coragem, sem desfazer de ninguém, e falar uma coisa boa para alguém, né? Porque senão a gente fica no mesmo do mesmo todos os anos, todos os anos, todos os anos, né? O que nós estamos fazendo tanto assim para crescer? Eu não sei, e ele também não ligou para mim para falar, né? Quais são os propósitos que Deus designou aqui para mim? Eu só vou saber quando eu estiver lá. Ô, Gilberto, você não fez isso, não fez isso, mandei uns desafios para você, você não fez. Oh, meu Deus, senhor me desculpe. Vou estudar e manda eu para lá de novo. Mas como nós estamos aqui, passando por aqui, nós temos que procurar. Eu estava lendo um livro ali, estava falando, ó, se você não puder fazer nada para ninguém, nada, então fecha a boca. Não fale nem mal, tá? A hora que você sentir que você tem condições de falar alguma coisa, aí você pega, vai e fala. Porque às vezes nós abrimos a boca em hora errada. Acontece comigo, acontece na minha família, acontece em casa, acontece lá com meu primo, acontece com meus tios.
acontece na casa de todo mundo. A gente, às vezes, não está esperando que aquilo aconteça, e acontece e a gente não está preparado. Tem nosso espírito não está preparado, e fala ali, né? Nós fazemos o que nós fazemos e depois tem as consequências que nós temos que pagar. Quando eu peguei a primeira vez esse livro de Fonte Viva para ler, que eu comecei, vocês já tinham começado, eu comecei na lição 29, 30, por aí, não me recordo. Eu li algumas lições anteriores, e acho que não todas eu li. Falei, poxa vida, esse livro tinha que chamar Fonte mesmo. Fonte de bondade, de riqueza, uma fonte de que encaminha nós, divide muito bem o mal e o bem, dá os caminhos certinho para a gente caminhar. A gente não precisa cortar caminho. As luzes estão acesas para nós que estudamos. Estão acesas. Tem muita gente que não estuda mais porque aprendeu demais, agora não estuda mais, não precisa. Ah, eu acho que não precisa. Mas nós estamos aqui para aprender. E eu com 71 anos, talvez gente com 40, outros com 30, uns 60, uns com 20. Gostaria de ter lido esse livro quando eu tinha uns 30 anos por aí. Já teria 40 de experiência. Poxa, que beleza. Mas não conhecia nem vocês. Eu precisei aparecer uma doença na minha vida para que aparecesse uma luz que indicasse vocês. Você vê que coisas, como são as coisas? Apareceu uma luz no meu caminho que levar até vocês. Eu nem conhecia a casa, nem sabia, morando em Bauru desde 79. Para tudo na nossa vida tem um caminho. Às vezes a gente não quer encarar o caminho. Ah, não, esse caminho é muito, tem muita pedra, tem muito espinho. Tem, claro que tem. Ninguém falou que aqui ia ser fácil, ia ser o tapete vermelho. Tem gente que tem problema de doença, que fica anos e anos e anos sofrendo, até que um dia pega sara. Tem uma luz. Tem alguma coisa para pegar e confortar. Mas nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Temos que batalhar. Temos que pensar no próximo. A gente não precisa pegar e ficar desesperado para pensar no próximo. Faça alguma coisinha que lhe tire daquele sofrimento. Falar uma coisinha, que uma vez eu fui na favela ali no Jardim Nicéia, fazer uma festa para as crianças, e entrei no barraco, lá tinha uma senhorinha, lá um barraco de 2x3, um buraco no chão cheio de capim, com um papelão por cima, 2 tijolinhos baiano, uma grelha e uma latinha de pó, de leite em pó. Eu falei, a senhora dorme onde? Falei, eu durmo aqui no capim, em cima do papelão. E só cobra com o quê? Ah, eu só tenho essa roupa do corpo aqui, tem uma outra troquinha, tiro uma para lavar outra, tiro outra para lavar uma. E o que é esse fogareiro aqui que você tem? O que você consegue fazer aqui? Olha, cortou o coração. Falou que tem 2 pés de frango que eu estou cozinhando, isso era um domingo, desde sexta-feira à noite, para tomar o caldo, e eu peço pão duro na padaria, o caldo de pé de frango com pão. Por que você gostaria de comer hoje? Hoje é dia das crianças. Eu gostaria de comer um pedaço de bolo. Falei, então a senhora não precisa ir lá. Lá vai ter umas 100 crianças. Eu vou trazer um pedaço de bolo para a senhora. Eu saí da favela devendo obrigação para a mulher, de tanto que essa mulher me agradeceu. O que eu fiz para ela? Não fiz nada, eu levei um pedaço de bolo para ela só.
Mas nós não temos só ela, a gente tem bastante pessoas por aí, que até têm uma luz, mas às vezes os filhos tiram essa luz do pai, da mãe, do tio, do avô, e colocam numa casa, colocam num asilo, esquece deles. A pessoa estava brilhando pela vida, e uma pessoa vai lá e desliga, corta todas as alegrias dela. Pessoal, vamos usar a nossa luz direitinho como Deus, nosso Pai maior, quer que a gente use, ok? Tudo bem, Gilberto, maravilhoso aí as suas colocações. E realmente é o caminho, né? A caridade, a caridade maior está nas pequenas coisas, nos pequenos atos que nós podemos fazer em favor dos nossos irmãos. E a manutenção da nossa luz, né? E temos tempo, está aberto o microfone para mais alguém. Quem mais quer falar? Estou entendendo que estamos aí quites com o nosso assunto, né? O assunto foi bem, acho que explorado. O Gilberto complementou bem, né? Sobre como nós devemos trilhar os nossos caminhos dentro desta luz que Jesus determinou para nós, né? E que, e que essa luz venha através desses bons espíritos, né? Que estão para ir para nos orientar, nos ajudar a fazer entender um pouco melhor, né? E irmãos que às vezes vêm para nos ajudar, esses espíritos de luz, né? Um grande exemplo recente que todos nós temos consciência, Chico Xavier. Chico Xavier foi um exemplo de ser bondoso, né? Ele não tinha nenhum ponto de maldade em seu coração. Ele trilhou um caminho de exemplos para nós e nós fazemos muito pouco do que ele fez. Que demonstração maravilhosa ele nos deu e nos trouxe, né? Tenho certeza que é um grande espírito de luz. Que Jesus o ilumine cada vez mais. E que ele possa sempre trazer conhecimento para nós todos, né? Só fazendo um adendo, esta série escrita por Emmanuel, onde o Gilberto adorou aí o Fonte Viva, né? Nós temos aí outros dessa mesma série, o Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, todos eles escritos por Emmanuel. E Emmanuel se baseia exatamente nos ensinamentos do Evangelho, daquilo que os apóstolos nos trouxeram de ensinamentos para a gente trilhar um caminho de bondade, um caminho reto, né? Para que a gente possa estar próximos do nosso Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe e nos ilumine. Vamos, então, aproveitando este momento, vamos pedir a Jesus que possa trazer a todos nós a luz da sua candeia, a luz da sua candeia, para nos iluminar, nos fortalecer e que possamos trilhar estes caminhos com essa luz maravilhosa, nos iluminando e abençoando sempre. E Jesus, gostaríamos que estendesse esse amor, este carinho e esta energia a todos os nossos irmãos, com os nomes aí no grupo, estão atravessando dificuldades, enfermos, precisando da sua misericórdia, do seu carinho e desta luz que foi gerada nesta egrégora de hoje. Que essa paz nos proporcione uma semana maravilhosa, cheia de alegrias e de realizações.
E, Pai, queremos que todos os ensinamentos de hoje nós tenhamos força para levar a todos os nossos familiares, aos nossos irmãos, para que todos estejam em sintonia com a divina luz que nos traz agora neste momento. Assim, Jesus, agradecidos por este momento, agradecidos por esta equipe maravilhosa que estava junto de nós, o Dr. Bezerra e de Menezes, todos os seus assessores, né? Enfermeiros, médicos, todos, inclusive o Dr. Deolindo, sei que está junto de nós neste momento também, é o que nos tem mais acompanhado, né? Que ele possa trazer o conforto a todos nós e nos proporcionar um descanso maravilhoso e reconfortante, que a gente possa nos fortalecer nesta luz e nesta energia formada neste momento. E assim, Pai, agradecendo este momento que nós passamos aqui juntos, em amor e carinho a todos, nós vamos dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas que hoje a Rosa fará para nós. Rosa, por favor, Rosa. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima e divina imagem. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade que nos dá no dia de hoje. Que assim seja. Que nós tenhamos uma boa noite, né? E quem eu vejo amanhã, até amanhã.